Olá, pessoal! Estamos aqui na gravação de mais um episódio do podcast Sem Reservas e eu estou aqui com a minha amiga Renata. Olá, pessoal, boa noite. Mais um grande episódio. Dessa vez também uma pessoa muito especial compondo a mesa. Nós temos aqui como convidada a doutora Jéssica Pio, especialista em processo civil, MBA em liderança de alta performance. Boa noite, Jéssica. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá, boa noite. O prazer é inteiramente meu. Obrigada. Pessoal, hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante, que é controladoria jurídica. E aí, Jéssica, eu gostaria que você falasse mais sobre a sua experiência. Como foi que você ingressou nessa função dentro de escritório? Como foi a sua trajetória até aqui? Pronto. Na verdade, eu iniciei minha carreira de forma autônoma. E depois disso eu passei por vários escritórios de advocacia e a vida foi me levando até a controladoria jurídica. A partir do momento que eu entrei a primeira vez, eu fui experimentando doses mais profundas de controladoria jurídica até chegar hoje. E 10 anos se passaram desde quando eu me formei, estou aproximadamente há 8 anos lidando diretamente 6 anos, diretamente com controladoria jurídica. E esta tem sido a minha atuação desde então. E, assim, Jéssica, de forma sucinta, né? Como você descreveria a controladoria jurídica, de fato? Pronto. A controladoria jurídica, ela vem a ser uma espécie de gestão estratégica que atua diretamente com a gestão macro da equipe, não é? Fornecendo informações, realizando controles de prazos. É uma estruturação técnica para o restante da equipe desenvolver as atividades, o fluxo girar, digamos assim. E para quem não tem conhecimento ainda, que está se formando, não tem experiência com o escritório de advocacia, para que a gente possa falar de maneira mais clara, a controladoria é um setor dentro do escritório, é isso? Exatamente. A controladoria jurídica, ela vem a ser um setor dentro do escritório que, por sinal, para quem está se formando agora, um setor promissor, porque ele lida diretamente com a inovação, com gestão de indicadores, com a própria atuação da advocacia, porém, também aliando ali conhecimentos que hoje a gente chama os soft skills, né, de áreas da administração, áreas de contabilidade e as próprias habilidades de ser uma pessoa organizada, de procurar ali aquela capacitação. Também hoje se fala muito nas questões das metodologias ágeis, sim, que podem sim ser muito bem aplicadas nesse giro do fluxo da atividade da advocacia jurídica. Sim, e qual seria a melhor forma assim, de implementar? Existe uma certa resistência hoje por parte de alguns escritórios, de alguns advogados? Como é que você julga essa implementação no mercado? Sim, existe sim um pouco da resistência, até porque, historicamente falando, quando a gente fala em advocacia, muito se tem a visão do advogado que elabora um trabalho mais artesanal, mais, digamos assim, uma tese mais composta. E essa advocacia mais tradicional acaba tendo um certo preconceito, digamos assim, por achar que essa nova versão, digamos assim, não seja profunda, ao passo que é um leve engano, porque o que se busca é dirimir o tempo com questões repetidas, com questões desnecessárias, para gastar mais tempo com teses mais complexas. Justamente o contrário do que essas pessoas possam imaginar, né? Exatamente, exatamente. E aí um erro que eu vejo corriqueiramente é que normalmente as pessoas acham que para atuar na controladoria jurídica não precisa ser advogado. O que é que você acha sobre isso? Basta ser um bacharel, de repente um estagiário, ele pode ser controle no escritório de advocacia? Existe assim um perfil ideal? Pronto, o setor de controladoria, ela poderia vir a ter um estagiário, sim, um estagiário de controladoria, aceitável. Também considero que possa ter um assistente administrativo com
alguma graduação em curso, por exemplo, de administração, de contabilidade, Sim. até de repente até de marketing, a depender daquilo que for o objetivo dos projetos a serem realizados. Mas aí a função dele seria de estagiário, não é Exato, isso? Não de estagiário controle. e assistente. Uhum. O controller, que seria a figura master, digamos assim, nessa composição, ao meu ver, precisa sim ser advogado, não só bacharel em direito, mas advogado. Que é Precisa. muito um diferencial, né? Eu vejo que eu já tenho também 10 anos na advocacia, a Roberta também. Eu acho que é um diferencial ser advogado, porque a gente já sabe meio que o dia a dia do advogado, né? Onde é que o calo aperta mais, digamos assim. Já tem conhecimento sobre o processo, Isso. Exato, a gente o já acompanhamento. entende mais ou menos onde vão ter as pedras que os pés vão pisar. Sim. E Então- na verdade a controladoria atua, né, de forma geral, assim, para facilitar, para proporcionar um conforto ao advogado redacionista, né? Exato, Que ele se preocupe. exato. Também são advogados, é importante frisar, não é? E é uma situação bem estratégica. A gente atua muito na questão da contenção de riscos também, que é a situação até mesmo muita gente acha ou reduz a controladoria jurídica apenas a questão do controle de prazo, da leitura de publicação. Mas nós temos várias outras atividades que são próprias da controladoria jurídica. A gente tem aí o controle de risco, pautas de audiência, relatórios de encerramentos de processos, nós temos cadastros de usuários, nós temos o direcionamento dos prazos, e tudo isso é estratégia, porque quando eu vejo um prazo mais complexo, eu preciso saber a qual advogado eu vou direcionar. Se eu preciso de um advogado com mais experiência, se eu preciso de um advogado com especialização em processo tributário, eu vou direcionar a ele. E assim a gente vai traçando pequenas estratégias diariamente. E aí a gente consegue até já observar um cenário quando o escritório é de grande porte e de pequeno porte. As estratégias são tomadas de maneira diferente, não é isso? Exatamente, são tomadas de maneira diferente. À medida que em um escritório de pequeno a médio porte, eu vou ter uma controladoria, aliás, na verdade eu vou ter uma pessoa que vai ser um controlador, gerenciando, funcionando ali como o cérebro. Sim. E, ao mesmo tempo, o coração, encaminhando ali, bombeando as atividades para que elas aconteçam naturalmente. Então, eu vou ter uma pessoa, ou de repente, uma em cada equipe, interno, que vai fazer esse veículo funcionar. Já no escritório a grande porte, eu vou ter a controladoria jurídica em outras figuras. Eu vou ter um setor de controladoria jurídica. Nesse setor eu posso ter agendamento, posso ter cadastro de cliente, posso ter contratação de correspondentes, elaboração de pauta de audiência, e vou ter também o controle interno em cada microequipe que irá se comunicar com o setor, Sim. com o setor maior de controladoria jurídica. Há uma setorização na própria controladoria, digamos assim. Na própria controladoria pode do haver tamanho do uma porte. setorização, a depender do tamanho do porte e da necessidade. Essa controladoria que a gente está falando, pessoal, eu acredito que seja um advogado fica responsável por cadastro, o outro pela leitura de publicação, não é isso? Exato. Cadastro de decorrentes, que a gente também pode falar aqui, mencionar como é que funciona isso. E antes da gente tratar sobre isso, só para ficar melhor, de repente chega uma nova base para o escritório de advocacia. E nessa nova base, automaticamente, ou o sócio, ou o coordenador que foi contratado para coordenar aquela equipe, aquela base processual, ele encaminha a base para o controle, né, para a controladoria do escritório, e eles fazem uma espécie de saneamento, não é isso? Imediatamente. Vê ali se tem algum prazo em curso. Às vezes até antes de fechar ali aquele serviço jurídico, um controller faz todo um saneamento de fase processual, de forma de risco. Sim. Compliance, digamos assim. Exato, faz todo um compliance e gera um relatório para que se tenha noção daquela demanda que está chegando no escritório. O que a gente não pode confiar de forma alguma nas informações
passadas, fornecidas pelo antigo escritório, né? Pelo antigo patrono. Isso é muito importante, porque até para o escritório, né, para os sócios decidirem se vão querer de fato aquela carteira. Até para fazer também uma questão de valores, uma questão contratual mesmo, ver quantos processos estão ali ativos, quantos processos a própria equipe, o próprio escritório vai trabalhar, quantos prazos ali tem em curso, audiências designadas, para ter ali realmente uma gestão de risco, vamos dizer assim. Então, como é que funciona? A controladoria acaba aceitando aí a ajuda da equipe ou é algo que parte somente da controladoria, esse saneamento? Os advogados que compõem a controladoria, eles têm propriedade do assunto, eles são treinados para isso? Como é que funciona? Pronto, sim, geralmente para esse tipo de atividade, o controlador ou a controladora que chegar, ela já vai ter que ter aquela noção do que fazer, de quais vão ser os índices, os indicadores que eu vou ter que demonstrar aqui, certo? Hoje, graças à tecnologia, inovação, enfim, nós temos meios de fazer isso através de um robô, de uma inteligência artificial, sim, que puxa diretamente dos sites dos tribunais de justiça, últimas movimentações, e me gera um malote digital, e eu tenho ali o número do processo e a movimentação. Mas isso é suficiente? Não. Não, a gente não pode confiar nisso. Uhum. A gente precisa sempre ali do olhar humano. Só que, ao invés da demanda ser desgastante a ponto de passar, de repente, 2 meses olhando, eu vou diminuir. Sim. Eu vou reduzir isso, utilizando a inteligência artificial e utilizando a pessoa capacitada, que já vem ali com uma bagagem, com experiência, porque vem muito daquela situação, quanto custa um profissional com experiência? É verdade. E quanto custa um profissional com menos experiência? De repente, esse com menos experiência, ele vai custar bem mais caro a longo prazo, porque ele vai precisar de mais tempo, de coisas que ele ainda não vivenciou. Sim. A controladoria tem uma espécie de manual para quem está começando agora na equipe, por exemplo. Você está formando uma equipe e contrata ali, tem uma vaga para alguém que quer ser controle. Já tem esse treinamento, esse manual já é fornecido? Olha, assim, internamente dos escritórios ainda não tem, certo? Internamente nos escritórios, o que eu vejo bastante é o manual do próprio escritório. Sim. E os controllers irem ajustando, se adaptando à realidade de cada cliente, certo? Uhum. Mas hoje nós temos, doutrinariamente falando, algumas obras de controladoria jurídica que vão aí mitigando um pouco de cada tipo de fluxo que precisa ser criado, de implantação, sim, de como agir realmente, qual é o que faz o controller jurídico, sim, e o que pode ser feito. Na verdade, esse treinamento ele é tanto do controller, como também dos advogados que compõem outras funções dentro do escritório, não é isso? Exato. Exatamente. Acaba sendo isso, mas, por exemplo, hoje eu consigo fazer um treinamento mínimo com o pessoal da minha equipe, exatamente de controladoria jurídica. Sempre que chega um novo estagiário, eu passo um treinamento e que vai ser futuramente alinhado com o manual do escritório. A imagem que a gente tem da controladoria é aquela imagem bem chata, né? Sim. Normalmente os advogados aí levam para o coração qualquer tipo de cobrança que eles recebem. Por quê, gente? É porque eu acho que o próprio nome já traz até uma certa... controle. Você se sente controlado de fato, né? E o advogado, principalmente os mais experientes, não querem. Mas eu acho que aí a gente tem que entender que, de fato, é um procedimento do escritório. Sim. É chato. Desculpa, interrompendo, porque o que de fato vai ser controlado é o tempo e a gestão do que vai ser realizado no escritório, e não a forma que você vai desempenhar o seu trabalho. E é interessante, porque assim, a gente vê, eu puxando agora aqui para minha equipe, né, que eu coordeno uma equipe, a Renata também coordena uma equipe em outro escritório, e a gente acaba trabalhando aí juntamente com a controladoria, e o nosso trabalho
passa a ser também um trabalho de desconfiança. Sim. Você protocolou tal peça, protocolei, pois cadê o comprovante de protocolo? Junte lá, abaixo do sistema, né, peça abaixo do prazo, mas cadê o comprovante de protocolo? E às vezes eu recebo mensagem, doutora, e o prazo tal, o advogado da sua equipe protocolou, eu digo, protocolou, e cadê o comprovante? Aí fica aquela coisa, me perguntam, eu pergunto para o advogado e tem que enviar, então assim... E a gente desenvolve até uma intuição, né? É. Assim, do nada, aquele prazo lá do fulano de tal. Aí quando vê o prazo era hoje, eita, quase perdi. E outra coisa, você automaticamente já faz a cobrança dizendo, a controladoria já vai... A controladoria pega no Vai pé, te né? pegar. É, se não for eu, vai ser a controladoria. E quando você também quer pegar no pé, você acaba dizendo, né? Eu estou sendo cobrado pela controladora. Alguém tem que culpar, sempre tem que culpar quem culpar, né? Eu estou sendo cobrado pela controladoria. E como é, Jéssica, assim, você vê que realmente as pessoas levam isso pro coração, Como é Levam. sentir que é culpa sua? que você é Não, culpada. a fala da Renata me fez lembrar assim, uma leve síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, por favor, me deixe assim. Mas como é no dia a dia, assim? Mas, primeiramente, não é para ter assim, meio esse embate com relação à coordenação. A coordenadora da equipe e controle. Sim. Às vezes as pessoas veem como uma rixa, como ela falou, estou sendo cobrada pela controladoria. E essas duas figuras devem ser aliadas. Sim, com certeza. E nessa situação, o controle, ele é uma gestão ali de qualidade também, de organização, de mensuração de tempo, de redução de recursos, muitas vezes, e de risco. Sim. Não é? Porque se você faz aquele passo a passo conforme é recomendado, te ajuda também no final do dia. Com certeza. E você falando aí sobre a questão do trabalho da controladoria com o próprio coordenador, é interessante falar porque realmente é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Porque o coordenador, ele sabe como é o seu cliente, ele sabe como é aquela carteira, ele sabe também que existe ali uma exigência do próprio cliente em relação ao seu sistema, ao sistema interno. Então, assim, quando existem, às vezes, a controladoria faz o cadastro do prazo e só baixa com o comprovante de protocolo, mas, de repente, para o coordenador, ele só vai querer que aquele prazo seja baixado depois do sistema do cliente ter atualizado. Então, é algo que na minha própria equipe é implementado, entendeu? Então, eu já entro ali em contato com a controladoria do escritório e peço, olha, somente o prazo vai ser baixado após o print do sistema do cliente está tudo ok, né? Uhum. Então, assim, eu acho que realmente é você trabalhar em parceria, fazendo também aquele double check do cadastro de prazo, não é isso? Essa questão. E também, nesse aspecto, é importante sempre contar com um sistema de software, né, que possa te ajudar. E o que é que você considera assim, indispensável dentro desse sistema? Olha, o mais indispensável e que demanda muito tempo, com certeza, é a questão da publicação. Não é à toa que a publicação, muitas vezes, é tida como controladoria jurídica. E, como eu já falei, não é. Só que toma muito tempo, toma muitos recursos. Você destina uma pessoa para fazer isso. Quando poderíamos ter outros tipos de atividades sendo desenvolvidas de um melhor aproveitamento, entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais automatizada estiver a publicação, melhor é o sistema. É o meu parâmetro, assim, principal. Eles podem estar oferecendo o que for, mas se ele me oferecer uma forma prática, eficiente, né, e segura, porque eu preciso de segurança, eu já vou olhá-lo com olhos de diamante. Mas assim. o que eu acho, assim, o que eu sinto, né, particularmente, dentro de toda a minha trajetória, já de escritórios grandes, menores, a gente tem, paga enfim, né, pela tecnologia, mas sempre fica aquela desconfiança. Mesmo que você tenha movimentação, andamento, publicação, sempre se paga a uma pessoa para conferir. Não sei se isso acontece no seu atual escritório. A gente pode falar, inclusive, sobre as atas de audiência. Sim. Quantos prazos não são concedidos no momento da audiência?
Entendeu? Então, assim, Exato. às vezes, designação de nova data de audiência, às vezes ali um Isso. prazo de razões finais, que quem vai Réplica. analisar, exatamente, quem vai analisar isso é a controladoria, quando o advogado aí Exato. pede a baixa do prazo de audiência, não é De isso? audiência, exatamente. É um prazo bem delicado, realmente, porque da ata de audiência podem ter acontecido várias situações Sim. e consta lá embaixo, no finalzinho, depois de repente, às vezes 3 páginas, teve depoimento, e lá na última página consta que já está intimado, que vai começar a contar o prazo para a réplica. Prazo preclusivo, muitas vezes. Exato, às vezes prazos exatamente preclusivos e que vão trazer um prejuízo grande. Então, é importante fazer essa Casamento. contenção de riscos. É uma contenção de risco que precisa ser feita. E aí a controladoria também acaba contando com alguns sistemas que favorecem para isso, né? Quando pede ali o reagendamento de prazo, alguns sistemas eles disponibilizam a mudança de cores, né? Quando o prazo é pedido para baixar. Então, assim, até a coordenação, ou o coordenador, a coordenadora, ela já sabe quando a equipe tratou aquele prazo. Se foi Exato. pedido para ser reagendado, baixa, cancelamento, não é? Exato, até de uma forma visual, que é o que eu Sim. costumo falar. Muito se fala em termos em inglês, digamos assim, de metodologias ágeis. Mas a gente já vivencia muito as metodologias ágeis dentro dos sistemas. Afinal, até foi, assim, a origem desses métodos foi em desenvolvimentos de softwares. Olha que interessante. Então, a gente lida com essa situação das cores que você mencionou. Muitas vezes a gente tem aí incutido um Kanban. Não sei se a forma que eu falei é correta, mas é Kanban. Que é para automaticamente se gerar Isso, o Kanban é feito o do grau de importância. a fazer, fazendo e feito. Sim. E aí ele muda a cor. Quando ele está para ser feito, tem uma cor. Quando ele está sendo realizado, é outra cor. E depois que ele faz lá o check-in que ele realizou, é outra cor. Então, É a a gente cor já do- tem um mapa visual, a gente já tem uma metodologia incutida. A cor dos sonhos, né? Porque eu sonhava várias vezes com aquelas bolinhas do Do P7. O primeiro lugar que eu trabalhei era vermelho, verde e preto. O vermelho é uma cor complicada. Já Até é pra hoje, chamar todos os atenção, né? sistemas gostam. Sim. É uma cor que desperta uma atenção de uma forma negativa, inclusive, assim, de um leve susto. Jéssica, e assim, em regra, o prazo ele é agendado normalmente como? Eu sei que varia muito de equipe para equipe, mas normalmente os escritórios aderem o D-2, não é isso? Exato. É um prazo tido como razoavelmente seguro, D-2. Sim. Então, a gente costuma falar fatal, real. Fatal. Sim. É hoje mesmo. Falta colocar assim lá embaixo. Fatal, real, é hoje mesmo, por favor. Arranje um jeito de terminar a sua tese. Inclusive, dentro da nossa equipe, a gente está tentando atuar apenas o fatal. Porque tinha fatal real, fatal de segurança, e aí eu comecei a entender que às vezes até dá um grau de comodismo. Sim, Exato. é verdade. É verdade. Já traz o fatal de segurança. Aí a pessoa, então vou aqui trabalhar Eu com tenho, segurança. sim. Aí agora eu só coloco o fatal. Então Não, é fatal e ainda incute na cabeça do advogado para ele lá verificar se de fato é o fatal. Se de fato é o entendeu? fatal. Pronto, exatamente. Como que eu oriento esse cadastro? Além do D-2, tem o prazo que ele vai constar na agenda, Sim. que ele vai voltar mais 3. Então, tem o prazo do dia 2, com fatal, dia 5, só que, na verdade, ainda vai ter mais 2 ali dentro. Um prazo de Entendeu? AD, então, no momento da publicação já coloca Vai lá. aparecer na minha agenda, mas Sim. aí eu vou aparecer na minha agenda e eu vou saber que eu tenho mais 3 dias para finalizar, porque eu até consigo me programar durante a semana com minhas outras atividades. E ainda assim, vai ter o prazo de segurança de 2 dias. Só que a ordem é finalizar nesse dia. Sim, mas Porque a o gente poder da palavra, né, para você ver, porque assim, eu lembro que quando eu atuava mais na linha de frente, existia analisar cabimento de ED. Quando você vê analisar cabimento de ED, você, eu vou aqui analisar, mas quando você vê ED, aí você já vai lá e já entende que é para ser um ED. Sim. Eu acho que tudo isso vai gerando um poder de uma síntese de atribuição. Exato, a própria nomenclatura do prazo que vai Sim. ser atribuído, daquilo que você vai realizar, do tipo de prazo,
ela acaba, muitas vezes, até induzindo. Exatamente. Eu acho que aí varia muito de equipe para equipe, né? A equipe vai dando aí algumas modificadas nos próprios decorrentes. Por exemplo, tem equipe que adota ao invés de analisar, você adota o comunicar e enviar parecer. Então, ali você já sabe que tem que analisar qual é o recurso cabível, encaminha. Então, assim, na minha equipe, eu adoto o comunicar, decisão, enviar parecer, enviar a peça para validação, aí tem solicitar custas, protocolar e só depois o prazo realmente do recurso, né? É porque quando você vai comunicar, também já gera uma responsabilidade maior. Já, você com vai certeza. Comunicar, você vai dar o parecer, então você vai ter que analisar. Você vai ter que analisar direitinho, senão depois puxa a orelha. E aí o advogado já fica ciente assim, rapaz, será se tem algum prazo aqui de ED? Então, se é ED, 5 dias eu tenho que correr. Quando foi a publicação? Então, automaticamente, ele já fica atento aí a essa questão. Mas eu acho que também é algo muito cultural, sabe? As pessoas, e o brasileiro em si, ele acaba deixando muito para a última hora. E a controladoria, eu acho que a principal responsabilidade é fazer com que as equipes trabalhem de maneira, como é que eu posso dizer, organizada, né? Não deixar nada para a última hora, a não ser que seja algo que realmente está ali dependendo do cliente, mas a organização é algo primordial. Com certeza, até porque pode acontecer algo, encontrar-se algum prazo que ficou perdido por algum motivo e precisar de maior tempo, de maior dedicação, e se não tiver tudo organizado, Sim. Já é suficiente para ser um caos. E principalmente quando envolve pagamento, né? O cliente não vai querer ficar sabendo no dia de efetivamente ser o fatal do pagamento, né? De um recurso, por Exato, exemplo. como Desgasta bastante a relação com o a cliente. questão de gerar custas é muito complicado. Eu sempre gostava de orientar, principalmente quando se tinha o massivo do polo passivo, né, quem tá sendo processado, digamos assim, em outras palavras, a questão de uma régua para acordo. Sim. Né, de fazer ali, auferir uma questão de risco. Um parâmetro, né? Um parâmetro, verificar as probabilidades de determinado processo e ser feito uma régua. De que tipo de processo você já coloca para acordo, sem precisar nem recorrer. Entende? Porque gera custo. A manutenção do processo, às vezes, sai mais caro do que a indenização que poderia vir a ser. E desnecessário. Mas isso aí também é o perfil do cliente, né? Porque tem aquele Perfil. cliente que ele gosta de levar o ódio no coração até o fim, né? E tem aquele que só quer acabar com a conversa. Então, tem que entender primeiro o perfil do cliente para depois passar isso para a equipe. Exato. Mas a importância do double check, aí falando sobre a questão de acordo, quando você fecha um acordo trabalhista, vamos dizer assim, né? Um acordo aí parcelado. Quem vai para a audiência e faz esse acordo parcelado já encaminha, pede a solicitação da baixa, né? E já encaminha ali a data de pagamento. Que normalmente o advogado vai fazer uma solicitação ou por e-mail ou no sistema do próprio cliente. Mas a importância da controladoria também conferir se as datas estão corretas. Sim, exato. Também é função de controladoria essa questão de metas de acordo. É um indicador importante. Então, dentro assim, dessa conversa, até para a gente que atua e trabalha com a área, fica um leque ainda maior, né? Do que de fato a controladoria está responsável dentro do escritório. Está melhorando. Mas assim, Jéssica, você considera qual o diferencial para quem quer ingressar de repente nessa área? Existe algum perfil, algum curso de formação que se possa fazer? Primeiramente, como eu falei antes, né, a questão da própria graduação em Direito. Uhum. Se você vai ser um controller master, você tem que ter experiência. Não dá para ser controller gerenciador ali dos projetos e processos sem você ter experiência. Alguns cursos voltados para a área de gestão, de elaboração de projetos, também pode ser interessante. Processo civil. Eu, inclusive, tenho curso de processo civil base, né? E é primordial. Sim. E algo que eu mesma cursei, que foi o MBA de Liderança de Alta Performance, e me ajuda muito no dia a dia. Realmente é algo que se aplica, porque o MBA é uma capacitação que é bem prática,
A gente acaba passando por várias oficinas, então você realmente vivencia, você realmente aplica e ajuda bastante. Então, é a questão de multidisciplinariedade. Olha só, uma profissional completa, tá vendo aí? Nesse episódio, Ela é. a mulher sabe de tudo. Porque, na verdade, a gente acha que o controle ele vai lidar só com a parte burocrática, mas não vai além, né? Ele tem que fazer a gestão também de pessoas. Vai além. Você acabou de me falar, há uns minutos Sim. atrás, que se chateava, às vezes, quando a controle chegava, puxando na orelha. Então, isso é uma gestão de pessoa. Sim. É, inclusive, você saber que pode... E de fluxos. que você pode mudar alguns fluxos. Isso também é um ponto, porque muitos advogados, você chega para fazer a controladoria, o advogado já está na empresa, né, no escritório há 5 anos. E ele já segue um padrão. E você quebra padrões, né? E sem falar que até para o próprio escritório ter uma controladoria boa, né, excelente, é o que o escritório vai mostrar para o cliente. Então, assim, como que ele vai chegar, vai conquistar ali a confiança do cliente se, na verdade, a controladoria falha. Se a controladoria não faz a captação de prazos correto, se a Exato. controladoria não viu ali a questão de habilitação, se não está fazendo as leituras corretamente. Então, assim, é até interessante, eu queria até que tu falasse, mencionasse aqui alguma coisa. Quando os sócios ali, eles vão fazer a captação de algum cliente, vão ter alguma reunião, como é que funciona? Eles pedem alguma apresentação? Normalmente eles se interessam como a controladoria está trabalhando? Como é que funciona? Já aconteceu de ter essa questão de apresentação da controladoria jurídica, de atividades de núcleos de conformidade para clientes, justamente sendo mostrado como um diferencial. Sim. Olha, aqui a gente não está só protocolando, a gente também se preocupa com o risco, a gente se preocupa com a qualidade, Sim. a gente quer atualizar as suas peças, a gente está acompanhando por meio de indicadores os nossos resultados, e esses resultados são levados para a aplicação de metodologias atuais com receptividade em inovação. Então, são formas de se mostrar um diferencial. Inclusive, alguns clientes que costumam ter vários escritórios como prestadores de serviços, eles fazem um ranking de qualidade, né? um procedimento. Eles fazem um ranking de qualidade de prestação de serviço dentre os escritórios, que às vezes ele tem vários escritórios que prestam serviços para ele. Sim. Então, ele vai fazendo ali meio que uma competição e venha você me mostrando o que você vai ter de diferencial. Estimula, né? Exato, Sempre estimula, oferece prêmios e assim vai. Olha que Mas interessante. é um diferencial, de fato. Muito interessante. Realmente é uma área que ainda está em crescimento, né? Junto com outros nichos da advocacia, mas que a gente vê que está se destacando cada vez mais e sendo essencial dentro do escritório. Exato. A controladoria não é oriunda da advocacia em si. Ela veio Sim. de outros ramos, ela veio já ali... De uma necessidade, desde realmente, economia, exatamente. E veio sendo absorvida pela advocacia por conta exatamente da necessidade. Sim, à medida que o escritório vai crescendo, a necessidade Vai maior. aumentando. E de profissionais qualificados, não é isso? Exato, é porque hoje a gente lida muito com a situação do tempo. O tempo é o nosso recurso mais escasso e o mais precioso. Então, assim, o que eu conseguir dirimir de tempo, eu tenho mais recursos. Como se eu me enriquecesse mais, porque eu vou conseguir produzir mais utilizando menos. Sim. Então, Em todos os aspectos, né? essa é o principal apoio que a controladoria jurídica se propõe também. E, Jéssica, tem alguma especialização, tem algum curso que você indica para quem está interessado nessa área? Tem sim. Tem o curso da Radar Radar Gestão Jurídica, que é coordenado pela Samantha Albini. Ela oferece cursos rápidos de gestão, de criação de fluxos, enfim. E também, agora, ela lançou um curso de MBA de Controladoria Jurídica. É Olha tudo aí. online. Que antes, quando eu fiz o meu MBA, não tinha. tudo Online. Então, aí, a Jéssica, aprimorando aqui nosso episódio,
Renata, tem mais alguma dúvida? Não, eu estou agora apta a prestar algumas atualizações na equipe. Renata vai criar agora outros decorrentes. Vários né? métodos. Vou até estudar as palavras, quais são as palavras que causam mais impacto. É importante. A equipe que se prepare, viu? Não, mas eu estou muito feliz com esse encontro com a Jéssica, né? Porque eu acho que a controladoria, às vezes, é mal vista, no sentido de que pode causar um certo incômodo aos advogados, e a intenção é essa mesmo. A gente está aqui para incomodar, né? E que seja de uma forma positiva, né? Que traga melhorias e mostre resultados. Que agregue valor, não é? Exatamente. Por isso a importância também de sempre manter a equipe ali em treinamento, reunião com os coordenadores, né? Isso a gente vê aí muitas reuniões de alinhamento. Muito importante. Então, assim, Jéssica, só quero agradecer. Foi excelente o episódio. A gente não poderia deixar essa segunda temporada sem falar sobre a controladoria jurídica. É algo que realmente a gente vê necessidade de debater sobre esse assunto, de trazer aqui mais conteúdo sobre isso, tá? E, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Jéssica também. Eu vou deixar aqui esse espaço para a Jéssica falar sobre as redes sociais dela, o Instagram, se ela tiver canal no YouTube também. Pode ficar à vontade, Jéssica. Prontinho. Por fim, aqui, agradecer, Renata e Roberta. É muito fácil estar aqui e falar com vocês. Vocês conduzem muito bem. Eu tenho timidamente uma rede social onde estou querendo desenvolver mais no futuro, mas o tempo hoje não dá. Sigam @de_Jéssica Pio. De DI? DE de Jéssica Pio, PIO. Olha aí, então todo mundo seguindo a Jéssica. Muito obrigado. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Seja bem-vinda também. A gente vai abrir sempre aqui oportunidades, né? Já estamos sentindo em casa. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui no episódio de hoje. E até a próxima. Até mais. Esse episódio também será disponibilizado não só aqui no canal do YouTube, mas também no nosso Spotify, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.